Deus abençoe aos irmãos, na paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os ouvintes que me ouvem através da internet. Eu quero cumprimentar a todos meus irmãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Veja bem, meus irmãos, eu pensei hoje trazer uma palavra aos vossos corações nesta linda tarde maravilhosa que o Senhor nos concedeu e que seu Espírito Santo ele possa nos direcionar nesta tarde, fazer algo tremendo em nossas vidas, algo impactante em nossas vidas, porque este Deus ele tem suprido nossa necessidade. Esse Deus que nós amamos, adoramos de todo o nosso coração, ele tem visto a nossa dor, a nossa angústia, tem visto o nosso temor, ele tem visto o nosso medo, ele tem visto algo que nós necessitamos, precisamos a cada dia mais para as nossas vidas com ele. Diz a palavra de Deus aqui no livro de Lucas, capítulo 5, verso 1 em diante. Hoje eu quero dar o tema é: não desista de lutar. Não desista de lutar. Este é o tema da nossa mensagem desta tarde. Leamos a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 5. Você que tem uma Bíblia em casa, por gentileza, podeis pegar a sua Bíblia e lermos conosco nesta tarde. Diz assim a palavra de Deus: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. E assentando, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lança as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite e nada apanhamos, mas porque manda, lançareis a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompia-lhe a rede. Veja bem, meus irmãos, aqui o nosso Senhor Jesus Cristo, ele estava aqui ministrando seu sermão para aquela gente daquela época. E ele estava ali diante de 2 barcos, e saindo daquele 2 barcos, ele foi ao encontro de Pedro. Chegando lá, a situação de Pedro estava precária. Pedro já estava lavando a sua rede, porque Pedro já estava a noite inteira pescando e nada pegou de peixe. Nenhum peixe veio na rede de Pedro. E Pedro já estava angustiado. Pedro já estava desistindo de tudo. Veja bem, meus irmãos, muitas pessoas hoje em dia estão desistindo de tudo hoje. Desistindo dos seus negócios, desistindo dos seus estudos, desistindo de fazer um curso, fazer algo que precisa para que ele desempenhe mais o seu trabalho, nos comércios, no seu negócio. Então ele quer desistir. Bom, tem pessoas hoje em dia que estão desistindo de até mesmo de viver, né? Pessoas que estão deixando tudo de lado para não ver mais aquilo que eles querem que aconteça na vida deles. Por isso, nós não podemos nos esconder dessas coisas. Nós não podemos querer assim, vamos supor, você começa um trabalho e aquele trabalho não dá certo. Aí você já quer desistir. Logo no primeiro início que você começa, você já quer desistir. Muitas vezes nós somos limitados nessas coisas.
nós, nós pensamos em desistir logo de qualquer coisa. Qualquer coisa nós queremos já desistir. Não, não vai dar certo, né? Eu já fiz isso, já fiz aquilo, não deu certo. E só porque você já fez uma vez e você vai desistir. Não, você tem que continuar insistindo. Insista naquilo que você quer. Insista naquilo que você busca. Insista naquilo que você tem garantia que aquilo vem para você. Então não desista. Não desista. Vá em frente. Conquiste. Lute por aquilo. Então, aqui a Bíblia fala que Jesus Cristo, havendo descido dele, estava lavando as redes. Pedro estava lavando as redes. Eu vou desistir dessa pescaria porque já estou a noite inteira já pescando e nada de conseguir peixe nenhum. Nada de conseguir peixe nenhum. Mas ele queria desistir antes de ouvir a voz de Deus. Muitas das vezes nós precisamos atentar para a voz de Deus. Muitas das vezes nós cristãos, muitas das vezes, irmão, nós se precipitamos nas coisas. Muitas vezes nós não consultamos a Deus, não tentamos ouvir uma palavra de Deus. Muitas vezes, irmão, nós queremos fazer do nosso sentimento. Se o nosso sentimento está assim, como te diz, arriado, o nosso semblante, ele está descaído, e aí a gente vai fazer algo, tentar fazer algo, a gente não consegue. A gente não consegue porque a gente está arrasado com tudo. Né? A gente não consegue. Se não for uma palavra de Deus, se não for Deus ao nosso lado, nós não vamos a lugar nenhum. Nós não vamos a lugar nenhum. E nós não temos que desistir da primeira viagem. Não, continue nessa viagem. Continue na viagem que Deus te colocou. É uma viagem que vai te levar a outro lado. E no outro lado há uma grande esperança de você adquirir a sua vitória. Ainda há esperança, ainda de sobreviver. Ainda há esperança que Deus ainda está te dando. Olha, Ele te colocou isso para te tomar de conta e você quer desistir no mesmo dia. Não, você tem que insistir, você tem que ser insistente. Então, Pedro já estava lavando as redes, já estava querendo ir embora, já estava dizendo, olha, eu vou me embora porque não dá mais certo, né? Então eu estou indo embora. Tchau, tchau, tchau. Disse para os outros companheiros dele de pesca. Vamos logo, vamos lá, lava a rede que nós vamos embora. Tchau, tchau. E acabou. Mas, no entanto, Jesus Cristo chega perto dele, se aproxima dele, vai se aproximando dele, e viu que realmente que Pedro estava ali precisando de ajuda. E Deus quer ouvir uma palavra da gente muitas das vezes. Deus quer ouvir um sim ou não da nossas vidas. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, e nada apanhamos, mas porque manda lançar a rede. Interessante que Pedro aqui ele estava pescando na beira do mar, né? Na beira do mar, onde tem os peixes mesmo. É ali na beira do mar que tem aqueles peixes que vão ali, tal, e cai na rede, né? Cai na rede. Você coloca uma rede assim, atravessada assim, né? É uma rede assim mais ou menos de 30 metros. E aqueles peixes vão cair ali naquelas redes, né? Vão cair ali naquelas redes. E quando eles caem ali naquelas redes ali, eles ficam ali seguros naquela rede. Interessante que nesse dia Pedro foi pescar, ele não conseguiu nada de peixe. Mas Pedro ele conhecia ali o mar ali de ponta a ponta. Ele conhecia o mar, ele sabia onde tinha peixe, ele sabia onde estavam os peixes. Mas Jesus Cristo chega para ele e diz, olha, Pedro, lança tua rede no alto mar, Pedro. Eu quero que tu lance tua rede no alto mar.
Deus, ele quer te dar o maior. Deus, ele quer te dar o melhor. Deus, ele quer te dar coisas grandes. A Bíblia diz assim, ó, clama a mim, eu te responderei e anunciarei coisas grandes e firmes que tu não sabes. É isso que Deus quer, que nós esteja confiança nele, que nós venha confiar nele, colocar nossa confiança para que ele assuma a nossa liderança, para que ele assuma os nossos problemas, para que ele venha assumir as nossas dificuldades. Então nós temos que confiar no Senhor, confia no Senhor. A Bíblia diz que nós temos que confiar no Senhor. E Pedro, e fazendo assim, colheram grande quantidade de peixe e rompia-lhe a rede. Pedro, ele obedeceu à voz de Jesus. Se és tu que fala, mestre, então eu vou lançar a rede. E ele creu nas palavras de Jesus. Tudo é possível aquele que crê, irmão. Tudo é possível aquele que crê. Se você está enfermo, creia que Jesus pode lhe curar. Se você está passando com um problema familiar, creia que Jesus vai restaurar a tua família. Creia somente, creia no Senhor Jesus Cristo, que Ele há de solucionar a tua vida, meu irmão. Se tem alguém no hospital, se tem alguém no pronto-socorro, se tem alguém da tua família passando assim com enfermidade, creia somente em Jesus, que Ele há de curar a tua família, que Ele há de restaurar o teu filho, a tua filha, o teu pai, o teu avô, quem seja o que for da tua casa, Deus há de restaurar. Confia somente no Senhor. A Bíblia diz, aquele que confia no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Permanece para sempre, permaneça firme, firme na confiança de Deus. Confia no Senhor, que os teus negócios vai bem, que os teus projetos vai bem. Tenha confiança somente no Senhor. E veja bem, Pedro, como ele ouviu a voz de Deus, ele pegou centenas de peixe que a rede estava rompendo de tanto peixe que tinha naquela rede. Não interessa, irmão, não interessa se tinha peixe ruim ou peixe bom, não interessa se tinha peixe que não era para estar naquela rede, mas estava. Mas o que acontece? Quem estava ali era Jesus. E é Jesus que restaura, é Jesus que renova, é Jesus que edifica, é Jesus que transforma, liberta, é Jesus que pode modificar as coisas, que pode deixar as coisas em ordem. Somente é Jesus que faz todas as coisas, irmão. Se você está na presença do único Deus soberano, Jesus Cristo, Ele há de cumprir a tua vontade. Ele há de cumprir a tua vontade. Apenas crê somente. Apenas crê. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Lute por aquilo. Lute por aquilo que você quer. Lute pelos seus objetivos. Deus, ele é sagrado das pessoas que lutam, das pessoas que é insistente. Por isso ele diz que nós temos que ser insistente na oração. Bater e abre-se-á. Aquele que bate, recebe. Então bata, continua batendo, que Deus há de abrir as portas para você. Há de abrir as portas para você. Deus não é homem para que menta, não é filho do homem para que se arrependa. Se ele falou para ti um dia, ele vai cumprir. Se ele já falou para ti, ele vai cumprir. Ele é um homem de palavra. Por isso, quando ele estava aqui na terra, ele deu exemplo de homem. Tudo que ele falou para os discípulos se cumpriram. Ele disse para os discípulos, olha, homem de pequena fé. Ele falou para o discípulo, e realmente, ele falou mentira não, ele falou a verdade. Eles não tinham fé para crer nos milagres que Jesus fazia. Mas depois que eles começaram a entender, começaram a compreender que a fé move montanha,
Eles disseram: Senhor, nos ensina a orar como João ensina seus discípulos a orar. E ele ensinou aos discípulos e disse: olha, quando vocês forem orar, vocês orem assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Muitas das vezes nós temos que orar e orando assim, dizendo: Senhor, seja feita a tua vontade, Senhor. Não a nossa, mas a tua vontade. Assim como tu está na terra, assim como tu está no céu, tu está na terra também. É tu que está no controle de todas as coisas. É tu que está no comando. Nada nós podemos fazer se Deus não estiver no comando. Nada nós podemos fazer se Deus não estiver no controle. Deus sempre vai estar no controle da tua vida, meu irmão. Não desista. Não desista. E persista tudo. Deus vai te fazer aquilo que muitas das vezes tu diz assim: olha, eu nem imagino que vai acontecer isso. Quando tu pensa que não, as coisas já aconteceu. Porque se Deus está na tua vida, meu irmão, nada vai dar errado. Sempre vai dar certo. Apenas confiar. Tu sabe o problema do povo de Israel? O povo de Israel, eles passaram 40 anos no deserto. 40 anos no deserto. E para eles chegarem na terra prometida, só bastava eles andar alguns quilômetros e já entravam na terra prometida. Mas pelas suas murmurações, eles passaram 40 anos na terra prometida. Eles estavam bem pertinho da terra prometida. Mas eles passaram 40 anos andando no deserto e perderam a chance da terra prometida. Muitas das vezes, irmão, isso acontece comigo, acontece com você, e muitas vezes você não sabe por que está acontecendo aquilo, isso, mas isso. Muitas vezes você não entende, você não tem o discernimento que está acontecendo ao teu redor, ao teu lado, você não sabe, você não consegue discernir, você não consegue decifrar o que está acontecendo na tua vida. E muitas das vezes nós achamos que é conosco mesmo que está acontecendo tudo isso, que tudo isso que está passando foi por causa da minha maneira de agir, de fazer algo errado diante dos olhos de Deus. E é verdade, muitas das vezes é isso. Muitas vezes é isso. Quem está no comando é Deus, quem está no controle é Deus. Jonas estava dentro ali daquela embarcação ali. Jonas estava dentro da embarcação. Jonas Jonas sabia o que estava acontecendo, era por causa dele. Era por causa dele, por causa de uma atitude errada que ele tomou. Ele tomou a direção errada, ele tomou uma direção que não era para ele tomar, mas ele teve que ir para aquela direção porque era a maneira dele de tomar a direção. Ele achava que ele tomando essa direção, Deus não estaria ali, dizendo para ele: Jonas, vai lá para Nínive, vai lá para Nínive e prega para Nínive. Jonas muitas vezes queria fazer a vontade própria dele. Ele era um homem teimoso, mas Deus começou a trabalhar na vida dele e ele se tornou uma pessoa obediente à palavra. Muitas vezes nós estamos assim também. Muitas vezes nós estamos como Jonas, tomando uma direção contrária. Não tome uma direção contrária. Não tome uma direção contrária. Vá na direção que Deus te colocou. Não seja precipitado. O discípulo naquela época tomou uma direção contrária. Deus disse: olha, vai lá pro barco lá, vai pro barco, né? E vai pro barco, viaja lá e tal, mas não toma a direção contrária. Aí veio um vento forte, o vento veio, bateu no barco e o barco tomou a direção contrária. Por quê? Porque eles não estavam confiando nas palavras que o Senhor tinha dito para eles: vai lá pro barco. Aí teve que vir uma onda grande, uma onda enorme, para cobrir aquele barco. Por quê? Porque Deus estava fazendo um teste na vida deles. Deus estava fazendo um teste. Olha, Jesus mandou que eles entrassem. Jesus mandou que ele entrasse no barco, porque ele queria fazer um teste de fé na vida dos discípulos. Jesus disse: olha, entra no barco. Ele ordenou que os discípulos entrassem dentro do barco. E eles entraram no barco e foram embora para o alto mar. Chegando lá no alto mar,
veio uma grande onda que veio para destruir aquele barco. Oh, Deus. Aquele barco não ia ser destruído, irmão. Aquilo ali só era para provar a fé dos discípulos. E o discípulo estava todo atormentado ali dentro daquele barco. Um corria para o lado, outro corria para o outro. Era aquela gritaria. Era aquela gritaria em tanto ali dentro daquele barco. Com medo das ondas, que as ondas estavam cobrindo o barco. Mas eles não entenderam. Eles esqueceram que foi o próprio Jesus que disse para eles entrarem ali no barco. Não foi um homem qualquer, não. E eles sabiam quem era Jesus. Jesus era Deus. E Jesus disse, olha, entra no barco. E eles entraram no barco. Veio aquela onda enorme, mas estava apavorado ali naquela onda, irmão. Muitas vezes Jesus permite que nós entremos dentro da onda. Jesus permite que nós entremos dentro da cova. Jesus permite que nós entramos dentro da fornalha. Jesus permite para testar nossa fé. E ali Jesus estava testando a fé dos discípulos. Quando de repente aquela onda vinha cobrindo o barco, e as ondas vinham crescendo, vinham aumentando. Sabe por que aquelas ondas elas vinham crescendo e vinham aumentando? Porque quem estava no controle ali das ondas era Jesus. Era Jesus que estava andando por cima das águas. E aonde Jesus coloca os pés, as coisas têm que ser obedecidas. O mar estava obedecendo Jesus. Talvez, eu não sei porque as ondas estavam tão grandes. Talvez porque o mar estava sendo agitado naquele momento, porque eles estavam vendo quem estava andando ali por cima das águas era o seu próprio Criador. Até o mar, ele reconhece que ali quem estava andando ali sobre as águas era o Criador das águas. Quem estava ali andando ali sobre as águas era o Criador das águas. E ele estava ali dando louvores a Deus, estava exaltando a Deus, dizendo, ó Deus, muito obrigado por andar por cima das águas. E por isso que as águas estavam agitadas, porque o próprio Deus estava andando por cima das águas. Eles estavam tão alegres, o vento estava alegre, o mar estava alegre, porque o Senhor estava andando por cima d'água. Mas os discípulos, que eram tão incrédulos, eles não entendiam o agir de Deus na vida deles. Eles não entendiam o agir de Deus na vida deles. Muitas vezes nós não entendemos o agir de Deus. Irmão, nós não entendemos o agir de Deus. Quando nós já estamos bem pertinho para conseguir ganhar a bênção, aí vem as provas, e nessas provas que você tem que passar por essas provas. Você tem que estar atento para o teste de Deus, para as provas de Deus, você tem que estar atento, senão você perde a bênção. Quando você está passando por luta, ou alguém na tua casa tá doente, ou meu filho está doente, a minha filha está doente, o meu salário não deu para pagar as contas. Deus está te provando, Deus está te testando. Vê se tu passa mesmo nesse pequeno teste. O discípulo quando vira ali, né? Vira aquele homem andando por cima d'água. Eles viram que era um vulto que estava andando em cima d'água. Será que é um fantasma? E Jesus disse de lá, não é um fantasma, sou eu. E Pedro sempre foi corajoso, foi audacioso, né? Sempre Pedro, ele foi corajoso, sempre ele foi. Por isso que Jesus gostava de Pedro, porque Pedro tinha uma atitude de coragem. Pedro era corajoso. E ele, com aquela audácia dele, né? Ele saiu e disse assim, Senhor, se é tu, mestre, se é tu, Senhor. Se é o Senhor, manda que eu vá até você, até o Senhor. E Jesus disse assim, o Senhor falou para ele, então vem, Pedro, então vem. E Pedro desceu do barco e andou no barco, continuou a andar no barco. Por isso que quando eu prego por aí assim, eu digo assim, olha, o único homem que andou sobre as águas foi Pedro.
Ali que estava andando sobre as águas não era um homem qualquer que estava andando sobre as águas, era Jesus, era Deus que estava andando sobre as águas. O único que pode andar sobre as águas é Deus. Mas houve na história bíblica que um homem andou pelas águas, que foi o Pedro. O Simão Pedro andou por cima da água. Glória a Deus. Eu e você podemos andar por cima d'água, o que representa aquelas ondas, que representa aquela água ali que Pedro andou, representa os teus problemas, as tuas dificuldades, representa essas coisas assim, representa esses objetivos, representa esses obstáculos, é isso que representa. E Jesus Cristo quer que nós continue andando por cima d'água. Ande por cima d'água, ande por cima d'água. Porque quem está mandando sou eu que estou mandando. Então ande por cima d'água, porque eu me respondo com desastre, eu me respondo com problema familiar, eu me respondo com a enfermidade no lar. Mas naquele momento Jesus estava lá. Jesus esticou as mãos e levantou novamente Pedro, e Pedro se ergueu e ficou novamente em pé, justamente para cumprir a vontade de Deus. Muitas vezes você pode estar até nesse motivo, motivado para fazer a obra de Deus. Eu estou motivado de fazer a obra de Deus. Mas Deus vai lá e te motiva. Deus vai lá e te dá um chacalhão. Deus vai lá e te coloca de pé, meu irmão. Seja firme. Seja um lutador. Não desiste. Não desiste no primeiro dia. Vai lá e insista. Vai lá e insista. Não desista de lutar. É o nosso tema de hoje. Não desista de lutar. Lute pela tua causa. Lute que Deus está contigo. Seja como Josué. Josué estava ali, ó. Josué estava ali, né? Cabeça baixa, cabisbaixo, meio assim triste. O anjo chegou lá com ele e disse assim: Josué, Moisés está morto, meu servo está morto. Agora, Josué, passa esse Jordão, Josué. Eu estou contigo. Que aonde tu colocaste planta dos teus pés, eu vou estar contigo. Eu darei essa herança para ti, Josué. Eu darei essa terra como herança, Josué. Eu darei essa herança para ti, Josué. Olha, Josué, tu mostrou assim as planícies. Olha, tudo que está aqui, Josué, é teu, Josué. Mas seja forte e corajoso. Seja valente. Nós temos que ter essas atitudes, irmão, muitas das vezes. Ser forte, corajoso e valente. Mas na presença de Deus. Na presença do Senhor. E depois, irmãos, de ter vindo grandes peixes, centenas de peixes, o barco estava a pique. Era muito peixe. Talvez vai ser assim quando Deus for te dar vitória. Talvez você está dizendo, mas Deus está custando me dar minha vitória. Deus está custando dar minha bênção. O tanto tempo que tu está orando, insistindo que Deus venha te abençoar. O tempo que tu já orou, se tu já passou orando, já uns 5 anos orando, pode contar que vem bênção sem medida na tua vida, meu irmão. Vem muitos peixes só de qualidade na tua vida. Os teus projetos, eles vão continuar novamente. Teus objetivos, teus sonhos ainda, eles vão ressuscitar novamente. Nada está perdido, nada está perdido. O Senhor que é contigo, Ele te colocará de pé. Glória a Deus. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas diz uma palavra e o meu servo será curado. Apenas uma palavra que Jesus dissesse ali,
para o centurião, o servo dele estaria curado. Jesus sabe os teus pensamentos. Antes de tu abrir a boca, o que tu vai dizer, Jesus já sabe o que tu vai falar. Eu não consigo orar. Eu não tenho força de orar. Mas o teu gemido, Deus ouve o teu gemido. Deus ouve o teu gemido, Ele sabe tua situação. Ele sabe o que tu está passando. Apenas dobre teu joelho e ora. O povo de Israel estava passando por humilhação nas mãos de Faraó. Faraó estava escravizando o povo de Israel. Só era no chicote, só era na base do chicote. E Deus ouviu ali o gemido do povo. Deus ouviu o gemido do povo, meu irmão. Deus vai ouvir teu gemido também. Não desista de Deus. Não desista de buscar a presença de Deus. Não desista de adorar. Não desista de orar. Persista naquilo que Deus te colocou. Persista naquilo que Deus te prometeu. Persista naquilo que Deus te deu. Persista e persista, persista. Busca o que Deus te deu. Aleluia. Muitas vezes estamos dizendo, estamos desistindo de tudo. Eu não vou mais. Isso aí para mim já basta, não quero mais. Eu não quero mais. Tá certo. Nós temos um nível de força. Nós fiquemos com a nossa força falida. Lógico, muitas vezes nós estamos assim. Mas Paulo disse assim, que é na fraqueza, é na nossa fraqueza que o poder de Deus, né, nos dá força, nos fortalece, né? É na fraqueza que Deus manifesta seu poder. É na nossa fraqueza. Então, meus irmãos, Deus manda te dizer, você é uma lutadora, você é um guerreiro. Deus diz, não temas o que possa fazer o homem. Não temas o que possa fazer o homem. Apenas teme ele somente. Somente tema a Deus. É o dever de todo homem temer a Deus. Todo homem temer a Deus. A única coisa que ele pede de nós é nós temer a ele. É temer a sua palavra. Que a sua palavra ela é verdadeira. Que a sua palavra ela é real. Pode passar o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Ele diz que a palavra dele não volta vazia. O que eu estou falando aqui, irmão, não é de mim mesmo, mas é Deus falando nos meus lábios. Talvez eu não sei a tua situação. Eu não sei que no momento que tu passou a me ouvir agora, nesse instante, eu não sei o que passa na tua vida. Mas Deus sabe, Deus te conhece. Deus te conhece por inteiro. Deus te conhece por alma, espírito, corpo. Ele te conhece por completo. Somente Ele pode te conhecer neste momento. Somente Ele pode entrar no teu coração neste momento e ver o teu sofrimento, ver tua amargura, ver aquilo que tu está passando, ver aquilo que tu está sofrendo, na área que tu está passando, na área que tu está. Mas muitas vezes Deus te coloca nessa posição aí, porque Ele quer te abençoar, Ele quer te renovar, Ele quer te restaurar. Ele quer te colocar de pé. Ele quer te tirar lá do poço, aonde tu estava. Deus quer te tirar do poço, meu irmão. Não desista. Não desista. Persista. Busque a face de Deus. Busque. Seja um guerreiro. Seja um soldado. Mesmo ferido, continue na batalha. Continue na guerra. Porque lá vai ter um para te dar uma força, te ajudar. Todo soldado que é ferido, sempre aparece um companheiro para pegar na tua mão e dizer para ti, olha, tu não desiste dessa guerra, não desiste dessa guerra, porque eu estou contigo para assumir contigo essa batalha. Deus manda anjo a favor. Eu sei
Eu sei que tenho crido, diz o apóstolo Paulo, eu sei que eu tenho crido. O apóstolo Paulo era um soldado, ele sabia que ele estava crendo. O apóstolo Paulo, encontraram ele até quase morto, encontraram ele. Mas sempre ele dizia assim, eu sei o que eu tenho crido, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, meus irmãos, não desista. Não desista na primeira viagem. Não desista no primeiro negócio. Não desista, irmão. Continue. Continue. Seja firme. Seja fluente. Em frente. Conquiste. Você tem uma terra para conquistar. E esta terra é Jerusalém. A Jerusalém santa. A Jerusalém que desce do céu, ataviada como uma noiva. Você tem essa pátria que vai descer do céu. E nós vamos eu não aguento mais, eu desisto de tudo, eu vou desistir de tudo. Não seja um covarde, porque a Bíblia diz que nenhum covarde entrará no reino do céu. Ficarão de fora os covardes, está escrito lá em Apocalipse. E Apocalipse diz que ficarão de fora os covardes, ficarão de fora os tímidos. Não deixe a situação ser maior do que o teu Deus, irmão. Não deixe que os problemas sejam maiores do que seu Deus. Diga para os seus problemas, o meu Deus é maior do que tu. Maior do que tu. Davi não olhou para a altura do gigante, não, nem para a estatura do gigante, nem para os músculos do gigante, nem se o gigante era robusto ou era grande, não sei. Davi não olhou para a qualidade do gigante, não olhou para a aparência do gigante. Davi não olhou, ele olhou para o Senhor. Elevo meus olhos para... Oh, glória a Deus! Elevo meus olhos para o monte, da onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra e tudo que nele há. Davi olhava para o Senhor. E ele derrotou o gigante apenas com uma pedra só, uma pedra. Não precisou as 5 pedras que ele tinha pegado lá do riacho, não. Não precisou nem pegar aquelas 5 pedras e atiçar no gigante. Davi só escolheu um alvo. Só escolheu um alvo. Foi na testa, na fonte do gigante. O gigante lá se derreteu, uma pedra só, caiu por terra. Interessante que o gigante não caiu para trás. O gigante caiu para frente, já se curvando diante do Senhor. Todos os teus problemas da tua vida, meu irmão, vai se curvar diante do Senhor. Tudo aquilo que era contra ti, vai se curvar diante do Senhor. Vai se curvar, meu irmão. O Deus que tu serve é um Deus poderoso. Um Deus que fez as estrelas. E Ele conhece todas as estrelas. E sabe o nome de todas as estrelas que Ele fez. É um Deus tremendo. É um Deus imenso. É um Deus infinito. Meu irmão, não tema o que há de acontecer com a tua vida. Não temas. Apenas confia, apenas crê. Tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível aquele que crê. Tá ruim sim. Eu sei que a Bíblia diz que esse mundo jaz do maligno. E os dias são maus, sim, os dias são maus. Acontece isso mesmo. De nós passar um momento difícil de nossas vidas. E não poder nem sair de casa, né?
Mas chega um ponto que a gente tem que ter essa coragem, tem que ter essa ousadia. Não, eu vou enfrentar a vida, vou enfrentar, eu sei o Deus que eu crio, eu sei o Deus que eu tenho crido. O apóstolo Paulo confiava nessas palavras. Ele dizia, eu sei o Deus que eu tenho crido. E por fim, ele me colocará sempre de pé. Eu faço com uma palavra de Jó também. Jó estava passando por momentos difíceis na vida dele. Mas ele nunca deixou de confiar em Deus. Ele sempre confiava no Senhor, sempre confiava em Deus. Nas últimas derrotas que aconteceu com ele, que ele nunca foi derrotado, ele nunca se sentiu derrotado, ele sempre se sentiu valente, forte, porque ele estava na presença de Deus. Mas a última tragédia que aconteceu foi quando chegou a notícia lá dizendo, olha, a casa desabou e teus filhos que estavam dentro da casa morreram. E Jó só fez, a única coisa que Jó fez foi um gesto de humilhação, ele se humilhou, ele rasgou a sua camisa, ele rasgou a sua roupa, com gesto de humilhação. E se cobriu com cinza, raspou a cabeça e se humilhou diante da potente mão de Deus. E disse assim, olha, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei. Ele não olhava para os bens materiais. Jó, ele não fazia questão dos bens materiais, mas ele era cercado de bens materiais. Ele era o homem mais rico do Oriente, era o homem mais rico que tinha, era Jó naquela redondeza ali, naquele local onde ele morava, naquele Oriente ali, naquelas campinas verdeantes, verdantes, aquele lugar era tão lindo, tão maravilhoso, onde Jó morava. Por isso o diabo tinha raiva de Jó, porque Jó tinha tudo. Além de Jó, se ele já tinha tudo, ele tinha um local onde era tipo um jardim do Éden, ele era cercado de todas as coisas boas que Deus deu para Jó. A terra era boa de plantar. Era uma terra rica. E o diabo teve ódio de Jó. Chegou lá no céu, lá onde estavam os anjos, lá, os filhos de Deus. No meio dos filhos de Deus, Satanás, ele conheceu. Olha, meu irmão, quem é filho de Deus não é parecido com o diabo, não. O filho de Deus não é parecido com o diabo. Por quê? O filho de Deus é filho de Deus. O filho de Deus não vai ter a mesma atitude que o diabo tem, de maneira nenhuma. O filho de Deus só faz coisas boas, só faz coisas para o bem. Mas o diabo, ele vai fazer coisas más, porque a Bíblia diz que ele nunca se aperfeiçoa na verdade. Ele sempre está voltado para o mal. Mas os filhos de Deus é voltado para o bem. Então quem é filho de Deus só faz o bem. Há uma diferença dos filhos de Deus para os filhos do diabo. O filho da serpente. Há uma diferença tão grande. Por isso que quando Deus viu o diabo ali, diante dos filhos de Deus, ele disse assim, Satanás, o que tu está fazendo aqui, Satanás? Satanás disse, olha, eu venho reclamar aqui de Jó, né? Eu venho reclamar de Jó. E foi dizendo, olha, Jó, tu só é assim porque tu dá tudo para ele. Tira o que ele tem para te ver se ele não vai blasfemar contra ti, contra a tua face. Ainda disse assim. E Deus disse, olha, conhecendo quem era o servo dele, conhecendo o caráter de Jó, que Jó realmente tinha um caráter mesmo que Deus se agradava, um caráter de Deus, um caráter honesto, sincero, temente a Deus.
Ele disse, vai Jó, vai lá Jó, toca todos os bens que ele tem. Mas uma coisa eu te peço, não toca na alma dele, não toca na vida dele, não toca na integridade dele. E Satanás saiu ali pulando de alegria, pensando que ia vencer. Aleluia. Glória a Deus. Muitas das vezes, meu irmão, Deus ele aposta em você. Deus ele faz uma aposta em você, porque ele sabe quem é você. Ele sabe que você é um vencedor. Ele sabe que você é mais que vencedor. Quem projetou ele, que projetou você foi Deus. Foi Deus que projetou você. Foi Deus que investiu em você. Você tem o Espírito Santo de Deus. Você é cheio do Espírito Santo de Deus. Você é a menina dos olhos de Deus. E aquele que é de Deus, o maligno não toca, meu irmão. Não toca. Então não pare de lutar. Insiste nesta luta. Porque a guerra continua. A guerra ainda continua. Ainda estamos travando uma guerra. Mas vai chegar um dia de cessar esta guerra. Haverá só paz, só gozo. Aleluia, Jesus. Meu irmão, que Deus abençoe. Fique com Deus, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.